A excelência do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, ao escrever essas palavras, ele diz estar pronto para pregar o Evangelho, não importava o quão desprezível ele fosse aos olhos dos incrédulos. Não importava a rejeição, não importava a oposição dos judeus ou o desprezo dos gregos, nada disso importava para ele. Mas não somente isso, significa que ele tinha completo domínio do Evangelho. Ou melhor, o Evangelho o possuía. Paulo era totalmente envolvido e absolvido pela mensagem do Evangelho. Ele o conhecia perfeitamente bem. Ele estava absolvido pelo Evangelho. Só uma pessoa perfeitamente conhecedora do verdadeiro Evangelho faria tal declaração. Ele não se envergonha porque o conhece, o discerne, sabe qual é a sua essência, ele o tem consigo. O Evangelho transformou, mudou a sua vida. O Evangelho é o poder de Deus, que convence os homens, gerando neles uma nova vida. Sem o verdadeiro conhecimento do Evangelho, será impossível levar os pecadores à verdadeira conversão. Conhecer a natureza e o caráter do Evangelho é essencial para todo cristão testemunhar a respeito de Cristo. A única mensagem que salva, a única mensagem que transforma, que dá nova vida ao ser humano, é a mensagem do Evangelho. Se desconhecermos as doutrinas do Evangelho, como esperamos testemunhar dele para as outras pessoas? Precisamos estudar as doutrinas do Evangelho, caso queiramos ser salvos e salvar a outros também. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, Paulo escreveu: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. E o que torna a igreja esta multiforme sabedoria de Deus, ou a portadora deste tesouro de conhecimento e de sabedoria, é o Evangelho. São os tesouros, são as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Isto está de posse da igreja. E isto é verdade em relação também a cada cristão individualmente. Cada cristão em cada geração é responsável pelo poder do Espírito Santo, pela mensagem do Evangelho. E cada um de nós somos exortados por Deus a termos este tesouro conosco. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, quando ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo havia recebido o Evangelho, mas não é um Evangelho reducionista, mas Paulo havia recebido todo o conjunto de doutrina, todo o Evangelho, todas as verdades necessárias para poder salvar o mais vil pecador. Em Colossenses capítulo 4, verso 4, ele deixa escrito: para que o manifeste como me convém falar. Em 1 Coríntios 15, 3, ele disse: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Colossenses 4, 4, para que o manifeste como me convém falar. Se quisermos ser fiéis ministros, pregadores, mestres, evangelistas, testemunhas do Evangelho, temos de estar completamente absorvidos por ele, dedicados no estudo do Evangelho, compreendendo as suas verdades e estar aptos a responder com clareza a todos que pedirem explicação acerca da nossa fé. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, está escrito: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ao compreendermos as verdades do Evangelho, note, devemos nos comprometer a guardar o seu conteúdo. Paulo, escrevendo ainda a Timóteo, agora na primeira epístola do capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz: medita estas coisas,
Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Note, observe o quão crucial é para todo cristão saber, no mínimo, o básico do Evangelho. Como cristãos nascidos de novo, nós temos que ter um genuíno interesse pelas verdades bíblicas, pelas doutrinas do Evangelho e saber, no mínimo, ter domínio dos fundamentos, das doutrinas mais básicas que compõem a mensagem evangélica. Como todos vocês certamente já ouviram falar, o Evangelho é boas novas, boas notícias. Nesse sentido, podemos afirmar que toda a Escritura contém o Evangelho. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, traz uma boa notícia. Mas eu quero aplicar isso num sentido mais restrito. Em outro sentido mais específico, ele se refere a uma mensagem concentrada na salvação do homem perdido, do homem caído, e isto por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. É nesse sentido mais restrito que eu quero aplicar a mensagem do Evangelho, a salvação do homem caído, por meio da vida perfeita, por meio da vida sacrificial, por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Note que esta é a mensagem do Evangelho. Cristo veio a este mundo para poder salvar os pecadores. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, está escrito: "E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Isto é evangelho, isso é boa notícia. Em Lucas capítulo 24, versículo 47, ele deixou registrado as seguintes palavras: "E em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações." Note, se nós temos sido salvos por este evangelho, significa que nos tornamos aptos a testificar dele a toda criatura. Temos o compromisso de anunciar este evangelho que primeiramente temos recebido, o qual nos tem salvado. Todo salvo, todo aquele que for convertido pelo evangelho, eu tenho plena certeza e convicção que brotará dentro dele um anseio, um apetite genuíno pelo Evangelho e pelas suas verdades. Ele será como uma criança recém-nascida, a qual instintivamente, por uma questão vital de sobrevivência, desejará o leite racional, que é o alimento pelo qual todo cristão cresce e progride na vida cristã. Um dos maiores pecados cometidos por nós cristãos é, sem sombra de dúvida, a negligência do Evangelho. E devido a essa negligência, surgem muitos outros tipos de males, e são males que têm deformado o nosso cristianismo, descaracterizado o verdadeiro cristianismo. A negligência do Evangelho gera um desconhecimento próprio. O homem se torna ignorante quanto à sua própria pecaminosidade. Ele se torna inconstante no caminho do Senhor, pois não tem segurança, não tem estabilidade e se torna inseguro, duvidoso quanto à sua salvação. As pessoas incrédulas permanecem endurecidas. Por quê? Porque o Evangelho não chega a elas da maneira como deveria chegar. Então, os incrédulos permanecem cegos, ignorantes quanto ao Evangelho. Porque muitos de nós, cristãos, temos ignorado as suas verdades mais básicas. Que verdades são essas? Por exemplo, vou te dar um resumo de algumas doutrinas básicas do Evangelho que nós pouco anunciamos ou ensinamos em nossas igrejas e em nossos púlpitos. Os temas essenciais que compõem o Evangelho, por exemplo, como justiça de Deus. Quando que você ouviu ensinamentos e pregações constantes sobre justiça de Deus, depravação radical do homem, expiação pelo sangue, graça prevalecente ou graça eficaz?
A natureza da verdadeira conversão e a base bíblica para a segurança da salvação. Quando que essas doutrinas, essas verdades têm sido constantemente ensinadas em nossos púlpitos, em nossas igrejas, aos seus membros? São temas negligenciados. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não me recordo, em meus 20 anos de crente, que esses temas fossem constantemente abordados, pregados e ensinados pelos meus pastores e os pregadores que assumiram o púlpito da igreja onde eu congrego. Eu tive que aprender e estudar sobre eles por conta própria. Mas nem todos têm a mesma felicidade, o mesmo despertamento. Olha, eu não quero dizer que essas mensagens nunca são anunciadas. As pessoas tocam nesses temas, elas falam superficialmente sobre essas coisas. E eu não quero dizer que os cristãos não conhecem essas doutrinas ou que eles nunca tenham lido ou estudado a respeito. O que eu estou dizendo é que nós não estamos absolvidos dessas doutrinas, totalmente envolvidos por estas verdades, que são o cerne do Evangelho. Esses assuntos não costumam fazer parte de nossas conversações como cristãos quando nos reunimos. E muito pouco há dessas doutrinas em nossa liturgia. É uma liturgia para poder agradar e envolver emocionalmente os cristãos. E há pouco dessas doutrinas, infelizmente, em nossos cânticos. Nós cantamos muito pouco essas doutrinas, nós anunciamos muito pouco os atributos de Deus em nossos cânticos. Quando Paulo declara, manifesta de modo claro, enfático e terminantemente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não podemos reduzi-lo a uma simples declaração como, por exemplo, Jesus te ama e quer te salvar. Ou então simplesmente dizer que ele salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para morar no céu. Olha, eu não estou afirmando que estas coisas não sejam verdade. O que é errado é dizer estas coisas e não esclarecer a essência do Evangelho. Eu estou usando isso para exemplificar o reducionismo que nós temos feito das verdades do Evangelho. E esse reducionismo é o que gera muitos males no meio do cristianismo. E este não é o lema do Evangelho. O resultado desse reducionismo evangélico tem endurecido ainda mais o coração dos não convertidos e tem gerado em muitas pessoas uma falsa conversão. Quantas pessoas nós conhecemos ou já ouvimos falar que um dia atendeu ao apelo na igreja, veio à frente do púlpito, levantou as mãos, repetiu as palavras do pregador, recebeu uma oração de inclusão e foi recebido no seio da igreja como novo crente, como novo membro, como um salvo e que depois abandonou o caminho do Senhor. E muitos deles chegam depois a dizer que de fato a vida deles não havia mudado em absolutamente nada. Quantas campanhas e cruzadas evangelísticas nós já testemunhamos em que no final do trabalho é passado um relatório que tantas almas, X almas, aceitaram a Jesus, mas a realidade é que bem poucos, ou às vezes nenhuma dessas almas foi de fato salvas. Por que será? Porque o Evangelho, o genuíno Evangelho, a excelência do Evangelho, o Evangelho de poder de que Paulo fala, foi negligenciado. E muitos têm se desviado, ou quando não se desviam, permanece dentro da igreja, tendo as suas vidas marcadas, caracterizadas pela carnalidade. Quando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é pregado e o poder de Deus chega ao pecador perdido e ele crê imediatamente, ele é salvo. Sim, imediatamente. Assim está escrito. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a afirmação de Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 9. Você será imediatamente salvo, completamente salvo. Isto quando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é pregado e o pecador perdido crê. Então ele passa imediatamente a ser uma pessoa salva. Sua vida é transformada. Ele recebe um novo coração. Sua natureza é mudada e é imputada
implantado nele a obediência de Cristo para a justiça de Deus. Mas qual é o grande mal desse evangelho reducionista que tenho dito? É que ele deforma a igreja. Ele a descaracteriza, fazendo com que, em vez de ser um corpo espiritual de crentes regenerados, nascidos de novo, seja um ajuntamento de homens carnais que professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. Mas, se nos voltarmos para o verdadeiro evangelho e formos absolvidos pelas suas doutrinas, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E os que nos ouvirem falar do evangelho sem o entretenimento, sem aquelas atividades, aqueles movimentos especiais a fim de segurar os membros, ou aquelas promessas vazias, ou aquelas promessas de benefícios que não se encontram nas escrituras, que vão além do que realmente são oferecidos pelo evangelho. Mas aqueles que aceitam a Cristo e desejam a Jesus por aquilo que ele é, e que passa a ter fome da verdade bíblica, estes adorarão o Pai em espírito e em verdade, e terão a oportunidade de servir a Deus no seu reino. Quando o evangelho é negligenciado, a igreja se enche de homens mortos, de homens carnais, que têm bem pouco interesse pelas coisas de Deus, pela santidade de Deus, pela glória de Deus. E manter tais pessoas dentro da igreja é um fardo pesadíssimo para a igreja, que trava o desenvolvimento da igreja, porque isso acaba tirando a igreja do seu verdadeiro foco do evangelho, pois ela passa a se preocupar em manter as pessoas dentro da igreja, não importando o método que ela utilize, desde que as pessoas permaneçam dentro da igreja. Então elas passam a entreter as pessoas e a manter o número de crescimento da igreja. E a igreja cresce, mas não é um crescimento saudável. E o que nós queremos é que a igreja cresça, é que a igreja cresça em número, mas que haja um crescimento saudável. É o que nós queremos e devemos trabalhar para isso, para que a igreja tenha um crescimento saudável. Para concluir, todo o meu esforço e objetivo nessa pequena reflexão é fazer com que você estude com dedicação as doutrinas do evangelho e que tal descoberta possa transformar a sua vida e te dar maior segurança para proclamar, testemunhar todo o conselho de Deus, todo o evangelho, para que Deus seja ainda mais glorificado. E por último, ouça a mensagem que Mateus deixou registrado no seu evangelho, capítulo 28, verso 19 a 20. Palavras de Jesus a todos nós cristãos. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Observe, a ordem imperativa do versículo não é ir, e sim fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Note, é o nosso dever como cristãos, como igreja, ensinar as coisas que nós temos recebido e guardado no bom tesouro do nosso coração, tendo a promessa de que o Senhor é conosco todos os dias, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus e que você se sinta interessado em conhecer cada vez mais a excelência do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus continua abençoando a todos.